Olá a todos. O nome desse vídeo é A Ilusão Nossa de Cada Dia. Eu resolvi colocar esse título em decorrência de situações que eu tenho visto na internet, principalmente quando as pessoas postam fotos e a gente conhece a vida dessas pessoas. Claro que quando nós estamos diante de pessoas que nós não conhecemos, de que nós não temos contato, fica mais fácil para a pessoa enganar o público que se depara com essas fotografias, com esses momentos, com os vídeos, né? Às vezes nós sabemos que a pessoa está destroçada emocionalmente. A gente sabe perfeitamente bem que ela não tem uma vida familiar das melhores. Claro que ninguém tem uma vida familiar perfeita, mas a gente tem que ver a perfeição na imperfeição. E aí você vê que a pessoa de repente ela some, aí ela volta, começa a postar determinadas fotos, mulher guerreira, mulher destemida, homem valente, guerreiro. Eu não sei até que ponto esse tipo de comportamento ajuda no processo de cura da doença das emoções. Eu não digo uma foto furtiva ou outra, eu digo fotos sistemáticas, onde a pessoa tenta talvez até mesmo se convencer de que está tudo bem, e ela precisa ficar revisando e rememorando e revendo aquela fotografia, aquele vídeo. Conheço casos de pessoas mais comum de mulheres que o homem, quando ele tem um problema com a mãe, ele simplesmente se afasta e ponto final. O homem, ele tem uma ligação maior com o pai. E eu tenho visto, fotos, tenho visto vídeos de mulheres maduras, mulheres lindas, e que perto da mãe demonstram uma idade mental de 12, 15 anos, muito embora cronologicamente tenham uma idade entre 30 e 40 anos. E realmente é uma coisa que me chama muito a atenção, porque isso não ajuda no processo de cura. O que ajuda no processo de cura não é a ilusão, não é a mentira. Eu gosto muito de uma frase do pensador hindu Sadhguru. Inclusive um amigo meu me apresentou essa figura pública, onde ele diz o seguinte: a verdade é a autoridade não é a verdade. Então acho que quando as pessoas nos perguntam o que a gente acha, a gente tem que falar a verdade. Nós podemos negar muitas coisas às pessoas, mas no mundo de hoje não dá mais para negar a verdade. Então, voltando no exemplo que eu disse, a pessoa começa a postar foto, mames soberana, minha guerreira, meu modelo, meu tudo, mas nós verificamos que no dia a dia essa mãe pouco se importa com essa pessoa, muito pelo contrário, ela se importa se essa pessoa for útil de alguma maneira. Então eu vejo pessoas que são verdadeiras parasitas, se dizem mães, mas são verdadeiras parasitas, e de alguma maneira, talvez a síndrome de Estocolmo, que é quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador, talvez explique isso. A pessoa, ela tenta a todo momento buscar de alguma forma
uma aprovação, ela tenta buscar uma aceitação, principalmente daquelas mães que as abandonaram ou os abandonaram antes mesmo da adolescência. Às vezes foram criadas por uma terceira pessoa, às vezes foram criadas pelos avós, mas a pessoa fica insistindo numa relação extremamente tóxica, inventando uma mentira para tentar salvar algo que não tem mais salvação. O passado ele não vai voltar, por mais que você, vou usar uma frase da minha avó, por mais que você adule a pessoa, por mais que você venere ela, por mais que você faça tudo o que ela quer, sabe, o tempo não vai voltar. Aquela aceitação que a gente precisa quando nós somos crianças, ela não vai voltar. Aquela atenção, aquela educação da fase da nossa adolescência não volta mais. E aí eu vejo situações onde a mãe fala alguma coisa, a pessoa se sente constrangida ou humilhada, e ao invés de reagir à altura, de colocar limite, chora, como se fosse uma criança ferida. E é exatamente isso que tem ali naquele momento. Uma criança ferida que diante da mãe ou diante do pai não cresceu, não amadureceu, porque ainda está atrás daquela aprovação inicial que nunca vai chegar. Pode ser que um dia essa mãe, pode ser um dia que esse pai, geralmente, né, a história da vida privada é assim, venham a querer pedir perdão no fim da vida, como uma maneira de morrer em paz, como uma maneira de autorredenção. Mas isso é uma outra discussão para um outro momento. A questão é que quando as pessoas, ou quando a pessoa ela é tóxica, quando a pessoa nos faz mal, nós temos que retirar ela da nossa vida, não importa se ela é familiar ou não. Ah, mas tem a questão do sangue. Aí tem aquela velha piadinha, né? Sangue nosso até pernilongo tem. Isso não significa nada. Esses laços consanguíneos, eles até deveriam significar alguma coisa, mas não é em toda a família que significa. Então acho que é o momento de se parar com essas mentiras. Ou às vezes a mãe também mal dá atenção para os filhos e fica postando foto com o filho, mamãe ama, mamãe é isso, razão da minha vida. Para quê? Quem conhece não vai se enganar. A pessoa que está se enganando e em se enganando, ela adoece cada vez mais, porque a mentira, ela aumenta a doença. Não há pior doente do que aquele que nega a própria doença. O pior doente é aquele que não se considera doente. Então não existe essa questão de pecado. Você não pode se afastar dos seus pais. Se seus pais te fazem mal, se afaste sim. Pare de ficar bajulando. Uma questão é você fazer um elogio sincero, a outra é ficar bajulando. Porque geralmente só narcisistas gostam de ser bajulados, querem que o tapete vermelho seja estendido, querem aplausos, enfim, toda uma situação desnecessária. Então, o meu conselho hoje para ampliação desse corpo mental, que é o objetivo desse canal, é esse: pare de mentir para si mesmo. Se você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, não tem um bom relacionamento com o seu pai, com os seus irmãos, tenta reconstruir isso antes de ficar postando fotos mentirosas e ilusórias nas redes sociais, porque você está enganando muita gente, mas acima de tudo está enganando a si mesmo, a si mesma. Vai se curar, vai tratar da sua mente, das suas emoções,
Para de se comportar como uma criança indefesa depois dos 20, 30, 40, às vezes 50 anos, diante daquela figura paterna, materna, que na verdade nunca te deu atenção nenhuma. E não é porque é mãe e colocou no mundo, não é porque é pai e sustentou, que de fato existe uma relação de amor. Infelizmente, às vezes foi só um acidente a gravidez. Quantos casos como esse a gente não vê no dia a dia? Não adianta forçar amor, ninguém ama ninguém de maneira forçada, de maneira na bravata, na violência, na imposição. Então esse é o recado. Se você não tem um bom relacionamento com uma determinada pessoa, não fica tentando mostrar isso na internet. Por quê? Porque quem conhece, invariavelmente, em algum momento, vai te desmascarar. Mas a pessoa que mais vai sofrer com isso é você que está se enganando. Então, cuidado com o seu corpo mental, cuidado com as suas emoções, cuidado com as ilusões que você cria, tentando convencer o mundo de que você é uma pessoa feliz.